Antes mesmo da sobretaxa americana de 50% entrar em vigor, o setor de frutas já vinha colocando então as dificuldades que estavam se avizinhando. O setor de manga, né, é um dos mais afetados. A gente vai repercutir agora então os efeitos do pacote anunciado pelo governo, né, esse pacote de ajuda para as empresas exportadoras. Eu vou conversar então com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho. Muito bem-vindo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Nós recebemos a boa notícia de que esse pacote de ajuda, vamos chamar assim, para os setores exportadores são muito bem-vindos. Por quê? Porque o governo fala em, por exemplo, todo exportador, a maioria deles usa o ACC, que é o adiantamento de crédito, o adiantamento de câmbio. Então, isso o governo está dizendo que pode a gente jogar mais para frente. Os que plantam, exportam, então eles têm os custeios agrícolas, isso também pode ser negociado à sua data de vencimento. Então, tem um drawback, tem uma série de pontos que facilitaram, sim, a vida dos exportadores nesse momento de dificuldade com essa tarifa. Essa tarifa é muito alta. Você tarifar alguma coisa em 10, 15%, até 20%, isso se dá um jeito. Se conversa lá fora com o importador, olha, você vai pagar parte dessa taxa, eu aqui pago outra, mas 50% é muito alto. E nós estamos mexendo, quando a gente fala de frutas, de alimentos perecíveis. A gente tem que colher, se não perde no campo, a gente tem que enviar, e isso está efetivamente inviabilizando que as empresas tenham o chamado lucro para elas poderem continuar gerando emprego e renda para o nosso país. Agora, na nota também de vocês da Abrafrutas, né, vocês colocando então em relação a esse avanço, né, foi muito positivo, mas ainda preocupa quando a gente coloca o pequeno produtor, não é? Estava na nota publicada ontem, né, e o produtor ainda, o pequeno produtor ainda pode, não foi completamente atendido, seria isso? E as medidas poderiam então ser ampliadas para eles? Com certeza, nós precisamos, a partir de segunda-feira, começarmos a conversar com o governo sobre esses pequenos produtores. Porque quem são os exportadores? Os exportadores são empresas que têm os packing houses. Packing houses são, vamos chamar assim, a casa da embalagem, onde eles processam a fruta, colocam nas caixas, colocam nos pallets, eles refrigeram as frutas, entendeu? E colocam no navio para exportar. E esses, geralmente exportadores, além da produção própria, eles compram de terceiros, geralmente médios e pequenos produtores. Se a gente for citar o caso aqui da manga, isso existe bastante aqui. Eu estou aqui em Petrolina, nas margens do Rio São Francisco, no Vale do São Francisco, e para esse que não exporta, mas que depende de vender para os exportadores, para que eles possam exportar as suas mangas, esse não foi assistido. Então, nós precisamos conversar, porque é uma cadeia forte, grande, coesa, e nós precisamos também dar as mãos a esse pequeno produtor, para que ele tenha o seu custeio prorrogado, mais 1 ou 2 anos de carência, para que ele possa receber os novos custeios, porque no caso da manga, nós começamos as exportações essa semana, elas vão durar aí 90 dias. E esse tarifaço, ele é muito forte. Geralmente, nos anos passados, a gente vendia uma caixa de manga por lá fora 6, 7 euros. Está se falando em ter que vender por 11. É muito longe 7 de 11. E ninguém sabe qual vai ser a reação norte-americana. Os americanos vão pagar US$ 11 numa coisa que geralmente eles pagavam 5, 6, 7. Pode ser que eles não paguem e vão comprar outras frutas de menor valor. Então, tudo isso a gente só vai saber no final desse mês de agosto, que é quando os primeiros embarques vão chegar nos Estados Unidos.
Então, nesse primeiro momento, os embarques já estão ocorrendo e aquelas frutas, né, a manga no pé, então ela está sendo colhida porque corria essa possibilidade de deixar então a fruta no pé e aí poderia colocar uma série de questões aí, né, tanto nessa colheita que poderia ser prejudicada. Então, já está sendo colhido, é isso? Com certeza. As mangas começam a ser colhidas, começaram esta semana, ainda no ritmo lento, lento, tá certo? Isso deve começar a ter mais volume, se eu não me engano, aí lá para o dia 20, vamos chamar assim, 25 deste mês, e sabendo que da saída até chegar aos Estados Unidos, geralmente são 12 a 14 dias que a gente chama de transit time, de navio. Então, nós só vamos ter esse resultado daqui a 20 dias, que é o tempo que a manga vai sair daqui. Algumas já saíram, outras vão sair, mas o volume vai aumentando. O pico desse volume deve ser em setembro. E a gente teme por um volume muito grande, a gente teme por dar o chamado prejuízo. O que é isso? É quando o exportador faz a conta e diz: olha, o meu custo de produção é mais caro do que o preço de venda. Isso significa que eu estou tomando prejuízo. Então ele vai fazer a conta. Será que vale a pena exportar? Nós temos dificuldade de redirecionar essa fruta para outros mercados. A gente exporta uma variedade chamada Tomiatrix. A Europa não consome essa fruta. O Brasil existe, vamos imaginar, já os produtores que não exportam, que já botam aqui no Brasil, que eles já mandam aqui para o Brasil. Então, isso aí precisaria aumentar o consumo fortemente para efetivamente diminuir esse estrago. E eu temo de que haja fruta perdida. Vai fazer a conta, o produtor vê que não dá para mandar, olha, deixa aí que é melhor do que a gente está mandando. Então, isso aí, o caminho se faz ao caminhar. Vamos ver o que isso acontece. Vamos ver se tem alguma novidade aí nessas negociações dos dois governos. Eu fico com muita dor, nós todos, que alimento não era para entrar nesse tarifaço, não tem nada a ver. Tem gente com fome, tem gente que não tem as 3 refeições por dia, tem gente que não tem dignidade no mundo para comer. Isso tem na África, isso tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em qualquer lugar, uns países mais, uns menos. Então, vamos aguardar os acontecimentos para a gente ver o tamanho do estrago. Agora, que vai haver estrago, vai, não tenho dúvida. Guilherme, para a gente já ir finalizando, você falando em relação a esse detalhe de frutas estragadas, no caso da manga que a gente está falando aqui, o ministro Carlos Fávaro falou dessas compras públicas, né, na possibilidade, né, aí no caso da manga, do nosso mercado absorver com essas compras públicas. A gente está falando dos municípios, dos estados. Você acredita nessa possibilidade que vai dar certo, então, desse excedente ser absorvido nessas compras públicas? Olha, nós estamos precisando essa semana destrinchar essa medida provisória e outras atitudes do governo, tá certo? A gente precisa saber como é que vai ser isso operacionalizado pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, porque esse tarifaço de 50% permanecendo, isso vai ser uma coisa que a gente não sabe o futuro disso. Nós estamos agora falando da manga, que é uma safra imediata. A safra da manga acaba no final de outubro, encerra, só vai voltar para os Estados Unidos a partir de agosto e para o ano. Mas você tem a melancia, você tem o melão, você tem a uva, você tem o mamão durante o ano inteiro. Daqui a pouco, outros países que colocam essas frutas também nos Estados Unidos vão chegar com um preço muito menor do que o nosso, porque o nosso tem a tarifa de 50%. O Brasil vai perder a competitividade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa ver o que é que de fato pode acontecer, de equilíbrio, de bom senso, de flexibilidade dos governos, para que isso aconteça e saia de cena esse tarifaço que não tem nenhum cabimento, isso principalmente em alimentos e principalmente em tudo. O Brasil é parceiro dos Estados Unidos há 200 anos, uma parceria tão boa, tão importante, a gente se preocupa muito com isso. Tá certo, Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, muito obrigada, né, por essa conversa hoje aqui com a gente, viu, Guilherme? Até uma próxima. Boa tarde para você. Muito obrigado.